Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, que dano um homem tendo dinheiro e poder pode fazer na cabeça do povo? Eu estou falando de Bolsonaro. Gente, vocês veem esse pessoal aí nas ruas tomando chuva, sol e spray de pimenta e gritando mito, gritando pelo nome de Bolsonaro. E aí você pergunta por quê? Porque Bolsonaro passou 4 anos como presidente da República, não fez absolutamente nada. Qual é a obra de Bolsonaro? Qual é o feito de Bolsonaro? A não ser enricar e enricar seus filhos. Nada. Mas mesmo assim, ele conseguiu cauterizar a mente das pessoas. E vocês veem, gente, pessoas nas ruas defendendo Bolsonaro de uma forma que você diz, só pode haver uma debilidade mental. A mente das pessoas estão cauterizadas, são pessoas muito rasas. Quando as pessoas se aproximam delas para conversar, gente, elas não têm argumento. Elas dizem que Lula é ladrão e não conseguem provar, nem justificar porque é que dizem que Lula é ladrão, se tudo e todos já provaram que Lula é inocente. Mas é que Bolsonaro colocou na mente delas que elas têm que bater na mesma tecla. Lula é ladrão e Bolsonaro é justo, honesto e um mito. E aí eles partem para esta cantilena. Só, gente, que já é 4 anos. Nesta mesma cantilena e eles continuam loucos. A mídia já mostrou os escândalos, sabe, dos filhos, da mulher do Bolsonaro, da Michele, do próprio Bolsonaro, esse monte de casas, de imóveis que comprou, pagando em dinheiro vivo, sabe, uma coisa assim, gente, coisa de traficante, coisa de marginal. Mas mesmo assim estas pessoas continuam dizendo que Bolsonaro é um mito, Bolsonaro é um exemplo e Lula é que é o ladrão. Aí você fica imaginando que poder tem a mídia e Bolsonaro descobriu isso. Bolsonaro descobriu o poder que tem a mentira repetida. E aí ele repete. Gente, o pior de tudo é que ele conquista com tudo isto as instituições importantes como igreja, forças armadas. É que as igrejas, creio eu, não era tão igreja assim. As igrejas evangélicas. Sabe? Ele conquistou os pastores e os pastores se corromperam, se venderam e aí a função dele só foi simplesmente manipular os fiéis dizendo que Lula é ladrão, que Lula é comunista, que Lula é a favor de aborto e coisa do gênero. 3 coisas que Lula não é: ladrão, comunista e abortista. Mas os bolsonaristas, através da manipulação da igreja, colocou nas suas mentes que Lula é isso e colocou nas suas bocas e tem que martelar nesta mesma tecla, porque as pessoas passam a acreditar. É uma coisa do cão, gente. Aí você vê essas pessoas nas ruas, tomando spray de pimenta, como por exemplo, ontem na Bahia. O governador da Bahia deu uma determinante e a polícia foi na rua e realmente tirou os baderneiros da rua. Porque quando você vê um nordestino, um preto pobre nordestino, na rua gritando Bolsonaro mito, o cara desse tem que sair no cacete. É um capitão do mato que não sabe o que quer e esses caras aí a gente tira no pau. Nordestino terrorista e baderneiro, aqui no Nordeste não se cria. Sabe? E aí o governador tomou uma posição. Gente, eu creio que isso vai acontecer em todo o país a partir de 1º de janeiro de 2023, com a posse de Lula.
Os governadores certamente se reunirão com Lula e tomarão posse realmente dos seus cargos. Bolsonaro é apenas um caso de polícia. Bolsonaro, mesmo com as redes sociais aí, a pleno vapor, Bolsonaro não vai ter poder o suficiente, o poder das instituições para manipular. E aí a tendência é que esse movimento diminua, porque já estão frustrados. Vocês viram ontem, por exemplo, quando os filhos de Bolsonaro apareceram curtindo em Dubai, o pessoal das ruas, os bardeneiros das ruas, não gostaram. E muitos disseram, gente, nós estamos aqui tomando chuva, só spray de pimenta, enquanto os filhos de Bolsonaro estão curtindo em Dubai, começam a acordar. A mente começa a sentir uma certa nuvem de realidade. Sabe, gente? Essas coisas vão acontecer com a presença de Lula no Palácio do Planalto, quando todos os demônios bolsonaristas for extirpado do Palácio do Planalto. A mente dessas pessoas vão voltar às suas consciências normais. É uma tendência e assim será. Creio eu que assim será. Como está, não pode ficar, gente. Gente, eu acho que em toda a família você perdeu um irmão, um pai, uma mãe, um tio. Gente, é uma coisa do Satanás. Eles são tomados por um ódio tão esquisito que você vê irmão não tratar mais os irmãos como se fosse irmão, gente. Se necessário for, eles te matam. É um ódio tão grande, gente, que, sabe, todos na família perdeu alguém. Gente, o pior que eu acho que essa perca é para sempre. Gente, é como se fosse, não há mais recuperação. Quem é bolsonarista do mal mesmo e não tem mais jeito. É como se essas personagens fizessem parte daquela terça parte de demônios que caíram dos céus. É como se essa terça parte destes demônios tivesse caído na terra, como assim foi, e eles tivessem se transformado nesta coisa chamada bolsonarismo. É, gente, porque vocês não argumentam com eles. Vocês podem mostrar provas de que Bolsonaro é um corrupto, mas eles não querem e não aceitam acreditar. É uma coisa assim, gente. Gente, eles negam a ciência, os fatos, de uma maneira tão doentia que é melhor você sair de perto. É melhor você sair de perto e abandonar. Porque o que eles tiverem na mão, eles usam contra você. As mortes estão aí para provar isso. Eles não olham na sua cara, eles baixam a cabeça. E se ele levantar a cabeça, é para te matar. É para atirar em você. Gente, esse tipo de coisa tem que acabar deste país. E só o presidente, creio eu, que foi por causa disso que Deus deu vitória ao presidente Lula. Porque Deus é um Deus de justiça e de ordem. E Bolsonaro é uma personificação de Satanás, gente. O propósito de Bolsonaro era destruir a igreja. E conquistou. E quase destrói. É que a igreja verdadeira estava orando. E Deus atentou para a oração da igreja verdadeira, dos crentes em Cristo Jesus. Os evangélicos não, essas porras loucas que aí estão. Isso, as orações dessas porras não chegam nem até o telhado, cara. Isso são os lixos. Silas Malafaia de Macedo, Valdemiro Santiago, essa coxa, gente, sai de perto destes lixos. Isso são instrumentos de Satanás. Valdemiro Santiago, olha aí na cara do cara, gente. O cara chega, treme de ódio. Se ele pudesse, ele comia o presidente Lula vivo. É porque ele não come, não pode. Mas se pudesse, comia o presidente Lula vivo. É uma coisa do Satanás. E ele já abriu a boca dele e disse que Lula foi o melhor presidente que este país já teve. E o chamou de meu amigo. Ele é amante do poder. Aonde houver poder, lá está ele. Não se surpreenda se a qualquer dia desse ele falar bem de Lula. Sabe?
Lula tem essa grandeza, tem esse poder encantador de encantar. E ele encanta mesmo. Não se surpreenda se a qualquer momento estes homens se sentirem novamente encantados por Lula. Pois é, querendo eles ou não, Lula chegou para ficar e para governar. Logo, se preparem, infelizes, e se convertam, pois Lula já está aí.